Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Avisa na hora que tremer o chão, amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Hoje o canal Suas Temáticas falará sobre o tema professor pesquisador na educação de jovens e adultos. Essa temática é de um cunho de grande importância porque nós já temos a questão da pesquisa como um campo fechado para a prática. Muitas vezes a academia tem uma postura superior do que a própria educação. Para a gente fazer esse contorno e fazer essa interligação que ela acontece, na realidade ela acontece, no entanto, a gente percebe um distanciamento entre a academia, né, e a escola. A gente vê isso na sociedade circulante. Então esse tema é muito importante porque para se constituir um pesquisador, se tem a aprendizagem continuada que o professor também desenvolve. Então estão imbricados, são assuntos imbricados. É preciso que nós, enquanto educadores, venhamos a entender que a educação é continuada e o nosso conhecimento também é contínuo, porque ninguém nasce com saber completo e ninguém para de ter novos conhecimentos. Por isso que tem essa temática hoje fundante, que é o professor pesquisador na EJA, né? Como se constitui essa formação desse professor pesquisador na educação de jovens e adultos? Porque existe também uma lacuna que muitas vezes surge em detrimento da EJA ser tida como uma modalidade que inclui diversidades e exclusões. E muitas vezes as academias não têm esse olhar de campo de pesquisa. Então, cabe a nós, precursores da educação de jovens e adultos, pesquisadores da educação de jovens e adultos, trazer essa discussão para a pauta, para que a gente transforme, né, transforme o espaço da educação, constituindo o docente da educação de jovens e adultos enquanto um pesquisador. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar essas questões. Então, eu lanço duas perguntas primordiais, que seria: você se considera um docente pesquisador? Até que ponto? Então, você faz esse autoquestionamento contigo mesmo. E a outra pergunta que eu lanço é: o que é ser um professor pesquisador na educação de jovens e adultos? Então, são dois questionamentos que nós iremos dialogar sobre tais perguntas, tá? Então, eu entro também já com uma passagem de Paulo Freire, que traz a seguinte condição: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, eu não aprendo e nem ensino. É isso que ele diz. Que o que faz de você um ser pesquisador? É a sua curiosidade, né? A vontade de conhecer mais. Quando é na educação, de melhorar nossas práticas, de trazer uma educação contextualizada, interdisciplinar, uma educação de qualidade. A EJA traz esse recorte quando a gente fala dos populares, que é mais condizente a essa população de exclusão, principalmente até na docência e da pesquisa. Então, docente da EJA, poucos são pesquisadores. E a gente precisa difundir esse caráter pesquisador na educação de jovens e adultos. Então, prosseguindo essa temática desse professor pesquisador na EJA, temos alguns autores que podemos recorrer, como Demo, que fala que questionar é investigar, que inclui comunicar criticamente o próprio ponto de vista e receber criticamente o ponto de vista do outro. E isso a gente percebe muito bem quando Paulo Freire faz
a autocrítica de si próprio. Quando ele critica uma das suas publicações, né, ele faz uma autocrítica à própria escrita dele. Isso é fenomenal. Quando ele faz esse recorte de voltar à escrita com um novo olhar, quando ele traz a pedagogia da esperança. É uma reescrita de livros que ele já havia publicado e que ele já tinha uma outra visão. Por isso que a educação é, como Bauman diz, tem a liquidez, né? Ela é heterogênea. A Hall diz, Stuart Hall fala disso. E essa coisa engessada não condiz mais com a contemporaneidade nem com os tempos atuais. Também eu trago Tardif que fala do ensino e da pesquisa, que são caminhos imbricados, caminhos juntos. O ensino e a pesquisa, eles não são dissociados. No entanto, caminham juntos. No entanto, tem um certo viés de supremacia, né, entre a escola e a academia. Tardif nos fala disso. É essa supremacia que muitas vezes a academia se intitula acima e abaixo vem a escola. Mas a gente tem que ter internalizado que essas pesquisas que vão para a academia partem do chão da escola, partem das experiências dos educadores, partem das experiências dos sujeitos, das suas narrativas, dos seus desenvolvimentos, das suas experiências de exclusões, das questões étnicas, as questões de gênero, dentre outras. Trago também Roumet, que fala também dessa contextualização com o capital e a elitização do campo da pesquisa, né? Então, o que é que acontece? As classes dominantes e o neoliberalismo nos deixa sempre em evidência que a academia está acima, né? Então, quando a gente institui, eu estou na escola aqui, mas eu estou num ponto tão abaixo que eu não consigo ver e perceber que eu sou tão quanto pesquisador do que as pessoas que estão em vários campos, de várias publicações, em vários setores acadêmicos, sabendo-se que nós temos o direito de se constituir, eu digo até um dever para quem está na educação, é uma aprendizagem contínua com o outro, que são as experiências que nós trocamos, isso é óbvio. Então, quando você tem essa postura de pesquisar, você se torna também um freiriano a partir da esperança e da utopia. Porque quando a gente descarrega, né, essa mensagem de esperançar e de ter utopias, a gente deixa de sonhar e de fazer sonhos tornarem-se possíveis. Então, Freire pensa, né, traz nos seus pensamentos uma denúncia e sinaliza essas possibilidades de transformação da sociedade através de metodologias, através do método dele mesmo, dos círculos de cultura, através de uma linguagem crítica, de pensar na promoção do indivíduo enquanto ser político, ou político não partidário, político que questiona, que participa, que tem uma autonomia, que tem uma criticidade perante as situações e as problemáticas. Isso é bem presente nas obras freirianas. Também eu trago Pereira que traz agora a questão da pesquisa de intervenção na educação, muito condizente com a educação de jovens e adultos. Então, por quê? Porque quando você fala de pesquisa de intervenção, é aquela pesquisa que entra, né, no empírico, no local, e vai proporcionar um trabalho conjunto de reformulação, modificação, novas ideias, novos projetos para aquela escola, para aquele local. Então, a intervenção é muito importante que aconteça pesquisas nesse sentido. Para ser um professor pesquisador na EJA, a gente conta com vários entraves, né? Voltando a falar de metodologias, a pesquisa na EJA ela tem também um caráter muito mais aplicado. Isso não nega que você vai trabalhar uma pesquisa bibliográfica, claro que não, é evidente que não. No entanto, quando a gente pensa na educação de jovens e adultos, ela será muito
eficaz quando ela também faz essa transformação, ela faz essa interseção, né, nesse local, nessas pessoas, nesses sujeitos, e que ela possa provocar modificações, trazer outro viés de pesquisa, amparada pela pesquisa também teórica. Então você fala com a prática e você fala com a teoria, para te embasar. Isso é ser um professor pesquisador na EJA. Porque muitas vezes nós temos projetos belíssimos e que ficam ali circulando dentro daquele ambiente. No entanto, ele não vai para as academias, porque nós não uma corriqueira de produzir artigos, de produzir resenhas críticas e de levá-las para os campos dos seminários, dos congressos, formação de grupos de estudos de pesquisa em cada escola. Esse movimento é muito importante. Cada professor da EJA, não como aquele professor que já está idoso e eu vou colocar ele numa condição de conforto. Não para um professor que está ali, mas aplica toda a sua metodologia de uma educação infantil, né? Uma educação que não condiz com os sujeitos da EJA. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos contar com vários entraves, é óbvio, né? Dentre os entraves, eu trago a dicotomia entre a escola e a academia. Eu já falei sobre isso, até, né? Esse distanciamento que nós temos que trazer, essa proximidade. Tanto é que nós temos apenas um mestrado no Brasil de educação de jovens e adultos. Na graduação, nós vemos que essa aprendizagem sobre a educação de jovens e adultos, ela é nos passada de forma sorrateira, nós não temos a profundidade da temática. Também eu faço a crítica de ter-se sempre as áreas de conhecimento. Temos professores na área de letras, temos na área de matemática, porém na área de educação de jovens e adultos, infelizmente até o momento a gente não tem, né, uma formação direcionada para a EJA nesse sentido. Aí depois a gente vai para as especializações, algumas poucas, e com esse único mestrado, que é aqui na Bahia, de jovens e adultos. Então, nós temos que fazer, enquanto educadores, esse movimento, né, de trazer interseção academia e escola, academia, modalidade da EJA. Temos também as leis e políticas públicas que não são cumpridas. Em que sentido isso? A lei, tanto da Constituição Federal quanto da que fala da formação do professor e da sua formação continuada na LDB, e inclusive em alguns documentos municipais, percebemos que quando existe um movimento dessa pesquisa fora sala de aula, muitas vezes existem os entraves da não liberação desse docente. Então, como é que esse movimento pode acontecer? Isso dificulta. Então, é preciso que a gente pense, por exemplo, agora, 2020, nessa reformulação curricular, que pensemos em leis e políticas públicas que falem dessa formação de uma forma mais firme, de uma forma que pense na condição de liberação desse profissional para que ele possa se profissionalizar. Eu tenho uma educação profissionalizante que é um direito meu constituído por lei. No entanto, existem secretarias e outras entidades que não liberam o docente para essa formação. Então, até quanto essas leis estão valendo a pena? Até quanto essas leis estão sendo cumpridas? Isso é uma coisa que deve ser referenciada nesses referenciais, a redundância, né, nesses referenciais curriculares, para que a gente tenha o direito de fazer essa formação continuada. Que esse desejo que se instala no docente, que ele não seja mortificado. Quando o docente se depara com decepções, aí ele acredita no descaso, ele acredita de que não tem validade, de que ele está correndo contra o tempo, ganhando uma espécie de ojeriza por parte
dos governantes e etc., de direção, enfim. Então está na hora desse pensamento ser incutido e ser verificado, dialogado e posicionado nesses referenciais curriculares quando se falar de formação de professor. Tá? Nós precisamos ter o direito de pesquisar, o direito de proporcionar uma formação continuada, uma formação que deveria ser fornecida pelo próprio governo para que a nossa educação se tornasse igualitária, se tornasse acadêmica, se tornasse livresca, até por constituição histórica de conhecimentos. Outra questão também que eu trago aqui é o respeito ao nosso direito, que é esse direito estabelecido por lei. Então, agora nos referenciais, podemos pontuar, né, o respeito a esses direitos, inclusive solicitando alguns direitos maiores enquanto sujeito, não simplesmente facultado como tecnicista, o que tem que preencher formulários, o que tem que mostrar as avaliações com questões determinantes. Infelizmente existem dirigentes com essa postura tradicionalista em pleno século XXI.